Estamos ao vivo, vamos iniciar a nossa live hoje sobre é possível emagrecer comendo doces? É um pouco disso que nós vamos conversar hoje, se realmente é possível, né, ter uma dieta ali que inclua doces, inclua o açúcar, né, e mesmo assim eu consiga emagrecer, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aí principalmente sobre os doces, vou passar algumas estratégias aqui, um pouquinho de conteúdo ali sobre calorias, tipos de doces, né? A gente pode até falar um pouquinho de adoçante, de açúcar. Então vai ser bem legal, tá? Espero aí que vocês gostem. Então, eu anotei alguns tópicos aqui pra gente começar, tá? Primeiro, né, falando um pouco sobre quantidades, sobre calorias, né? A gente sempre bate em cima disso, que é para vocês entenderem que esse é um dos pontos principais pensando em emagrecimento. Se você não tiver controle nas quantidades, dificilmente você vai conseguir emagrecer. Então, qual que é a ideia? Pensando em doce, é possível comer doce e emagrecer? Tudo vai depender da quantidade, né? Doce engorda? Não sei quanto você vai comer. Se eu como um quadradinho de chocolate, eu comi doce. E provavelmente não vou engordar com isso. Agora, se eu como uma barra inteira de chocolate, provavelmente isso vai me atrapalhar e pode sim gerar um aumento do meu peso e acúmulo de gordura. Então, não existe doce que engorda e doce que emagrece. Existe a quantidade que você come. Então, a gente começa a entender já um pouquinho sobre emagrecimento, que é controlar quantidades, tá? Então, pensando aí um pouquinho em calorias, né? Os doces, no geral, eles são ricos em açúcar. O açúcar, até que em termos de calorias, né, ele fica até bem parecido com a proteína e tal. Porém, né, muitos dos doces têm uma carga alta também de gordura. Aí quando você junta o açúcar, que é uma energia fácil ali para o corpo, com a gordura, que é o que tem o maior estoque de energia na molécula ali, para o seu cérebro, né, aquilo é uma delícia, porque ele tem uma energia rápida e uma energia muito disponível ali para ser acumulada, né? Então, o melhor dos mundos para o seu corpo. Fica muito palatável, muito gostoso, né, quando você junta gordura e açúcar. Então, a tendência é que você queira comer em maior quantidade. E se você não tem controle, vai acabar abusando, tá? Qual que é a ideia em termos de calorias, né? 1 grama de proteína, 1 grama de carboidratos, que são os açúcares, tem em torno de 4 calorias. 1 grama de gordura tem em torno ali de 7 a 9 calorias. Então é mais que o dobro das outras praticamente. Aí você junta o açúcar com a gordura, esse doce fica muito mais calórico. Então quando você pega uma barrinha de chocolate, por exemplo, 70 a 80% do cacau, você tem ali uma quantidade de açúcar mais baixa, né? Tem maior parte ali de cacau, que acaba sendo gordura, né? Vem da amêndoa do cacau. Então você tem ali uma quantidade considerável de caloria para pouca comida, tá? Ó, o Solar tá aí, boa noite. Então você tem uma quantidade pequena ali de caloria. E o contrário, né? Quando você vai para um doce, por exemplo, de padaria, vamos pensar numa bomba de chocolate, né? Aquelas doces de padaria bem gordos, assim. O que eu tenho ali? Eu tenho o pão, a massa, tal, que já é carboidrato, né? Farinha refinada. E a farinha, eu tenho o açúcar lá de confeiteiro em volta. Essa farinha é mais doce, então tem o açúcar, além da farinha, que também é um outro carboidrato. E dentro ali vai ter um recheio, né? Alguma pasta, alguma coisa que geralmente vem da gordura, feita ali com creme de leite e tal. Então eu tenho uma somatória de componentes, uma somatória de alimentos que vão aumentar ali a quantidade de caloria daquilo que eu vou comer. Então, se eu como uma barra de chocolate, um quadradinho é uma coisa, se eu como um doce de padaria é outra. Provavelmente o doce de padaria vai te dar uma quantidade de energia muito maior. E se você consumir exageradamente uma quantidade de energia maior, vai sobrar energia, você vai acumular. Então, a questão de quantidade também você tem que pensar em relação ao que eu estou comendo. Se eu estou comendo uma barrinha de chocolate, provavelmente ali não vai ter tanto problema, né? Não vai ter tanta caloria só numa barrinha, apesar de ser calórica. Agora, se eu vou para um doce de padaria, a tendência é que ali, né, eu acabe exagerando mais.
Às vezes é mais palatável, porque tem mais gordura, mais açúcar. Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, né? Você é viciado em doces, mas é um chocolatinho, ou é viciado em doce lá da padaria, né? Comer aqueles doces realmente maiores, assim, que tem mais sabores variados ali no meio, mais recheios, né? Então você tem que tomar cuidado. Um exemplo simples, né? Uma barrinha de chocolate ou um bombom sonho de valsa, com aquele recheio dele do meio lá, que provavelmente é só gordura ali no meio daquele recheio, né? E açúcar também em volta, no chocolate em volta. Então tem essas questões que a gente tem que se atentar, tá? Não tem jeito, você tem que entender o que você está comendo ali. E é simples, é só olhar na tabela nutricional. Olha nos ingredientes. Ou se você tem celular, né? Se você está me assistindo, você tem acesso ao celular, coloca no Google, né? Coloca ali quantas calorias tem, né? Ou ingredientes de um bombom, ingredientes de um bolo recheado com chocolate. Você vai ver ali os componentes, né, que tem ali dentro: gordura vegetal, óleo de palma, a farinha refinada, o açúcar de confeiteiro. Você começa a entender o que você está pondo ali para dentro. E isso é importante. Você tem que entender o que você está comendo. Você tem que saber o que você está comendo. Como é que a sua saúde depende, né? A sua vida depende de você comer. Então, teoricamente, a sua vida depende do que você está comendo. Será que você está comendo bem? É só produto químico industrializado? Você não tem nem noção do que você está comendo? Nunca nem teve a curiosidade de olhar o que você põe ali na sua boca todos os dias? Então, gente, começa a ficar mais atento a essas coisas. Uma coisa simples e básica de fazer, que é só olhar o produto, ler os ingredientes, dar uma olhadinha na tabela nutricional. Né? É bem simples ali de olhar, é prático. Aquilo é feito para o consumidor, não é feito para o médico, nutricionista. Aquilo ali é feito para quem está comendo. É para você olhar o que tem ali dentro. Né? Então comecem a se atentar mais nisso, que você vai ver que já dá para ter um controle muito melhor da alimentação só de começar a ter mais noção do que está comendo, tá? Isso é muito importante. Eu pus aqui, né, então, de quantidades, de calorias, a gente falou, os tipos de doce, então seria essa diferenciação, né? Eu estou fazendo um doce aqui caseiro, que eu pus 4 xícaras de açúcar para fazer, estou comendo um doce de padaria, ou não, estou comendo um chocolate que tem 80% de cacau. Você está comendo doces diferentes. O doce que você faz em casa, às vezes ele pode ser até de qualidade melhor, porque você não põe tanto produto químico industrializado ali no meio. O de padaria provavelmente tem a possibilidade de ser o pior ali em termos de qualidade, né? E um chocolate, às vezes 80%, 70%, uma quantidade maior de cacau, às vezes vai ter uma qualidade um pouco melhor, uma composição um pouco melhor. Então o tipo de doce que você costuma comer faz diferença, tá? Lembrei de um caso aqui, agora eu vou contar para vocês. O paciente tinha muita dificuldade de emagrecer e ele jurava que fazia a dieta certinho. Aí começamos a rever a dieta. Falei, cara, algum ponto aí não tá batendo, tem alguma coisa errada. Vamos rever. Almoço, café da tarde, jantar, tal, e nada de entender o que estava acontecendo. Ah, esqueci de falar, né? Como eu almoço no restaurante, na hora de pagar, ficam aqueles docinhos ali, eu sempre pego um Snicker. Snickers, né? Aquele doce que vem chocolate, doce de leite, amendoim, um recheinho e tal, caramelo, né? Então, opa, pera aí, então temos uma questão aqui, né? Vamos lá olhar quanto que tem na barrinha de Snicker, mais de 300 calorias. Ou seja, o prato do almoço dele estava calculado em 300 calorias. E ele comia depois do almoço um Snicker de 300 calorias, ou seja, ele dobrava a quantidade de caloria do almoço dele por causa de um docinho que ele comia após o almoço. Então, se ele tivesse olhado na tabela nutricional, olhado a quantidade de calorias, às vezes ele já teria parado e já sabia ali o que estava atrapalhando. Mas nunca teve a curiosidade de olhar. Come sem saber o que está comendo. Aí você vai errar e não vai saber de onde está vindo esse erro, né? Então, comecem a olhar as quantidades, comecem a olhar as calorias dos doces que você come, você vai começar a ver que às vezes não faz muito sentido comer, ou faz sentido comer, mas não na quantidade que você come. Então isso pode ser ajustável ali na rotina, tá? Depois eu pus como segundo ponto aqui o equilíbrio, né? Então, é o que eu falei, o doce não te engorda, o que engorda é a quantidade que você come, né? Então, buscar equilíbrio eu não quero me privar do doce, eu quero comer e aproveitar, mas eu vou comer numa quantidade que não prejudique a minha saúde.
Beleza, faz total sentido, tá? E eu como doce. Eu como chocolate, eu como doce lá de padaria, eu vou num aniversário, eu como docinho, aniversário de alguém, eu como bolo, pizza doce. Eu tenho vida normal, gente. Eu sou uma pessoa igual a todo mundo. Ah, mas você é médico, você sabe. Não, gente, eu sei porque eu olhei. Na faculdade a gente não fica aprendendo caloria das coisas, a gente não aprende a olhar a tabela nutricional na faculdade. Eu aprendi por curiosidade, por buscar e entender ali o que eu estou comendo, o que é aquilo que eu estou pondo ali para dentro do meu corpo, né? Aí você começa a ter mais equilíbrio. Então, por exemplo, como eu dei a ideia do sneaker, né? O paciente comia o sneakers depois do almoço. Então, o que ele fazia? Ele não olhou e ele dobrava a quantidade do almoço. Agora, vamos supor que ele tivesse olhado. O que ele poderia pensar? Falou, vixe, ó, eu sei que meu almoço tem 300 calorias, eu estou olhando aqui, tem 300 também. Eu vou comer metade e deixar metade depois para amanhã. Né? Ou eu vou pegar um doce menor, um batom, sei lá, de chocolate, aquele menorzinho, que vai ter ali em torno de 100 calorias, provavelmente. Então, você conseguiria ter um bom controle, sem ser médico, sem ser nutricionista, só pelo fato de ter olhado ali as calorias. Então, aí entra um pouco do bom senso, né? De você querer também melhorar isso no seu, né, na sua saúde, melhorar o seu corpo, começar a prestar mais atenção nas coisas, tá? Então, o equilíbrio seria isso, você não ficar se privando, não precisa tirar. Ah, não como doce de jeito nenhum, tirei o açúcar da minha vida. Tem gente que faz essa escolha e não tem problema nenhum, tá? E não necessariamente ela vai ser mais saudável que você, porque às vezes tira o açúcar da vida e come muita gordura. Aí vai morrer de infarto depois e não de diabetes. Então, é equilíbrio também. Você vai tirar o açúcar, você vai ter que equilibrar o restante. Então, são escolhas, tá? Se você escolher não tirar, você vai ter que aprender a equilibrar, tá? Então, não sou a favor nem de tirar e nem de comer, tá? Cada um decide aí o que quer fazer, como quer seguir. Não teria problema comer se fosse de forma controlada, tá? Eu acho que dessa forma é mais saudável quando você busca equilibrar. Eu pus aqui também a ideia de controle de porções, né? Quando a gente vai buscar o equilíbrio, então eu vou ter que controlar a quantidade. Então, por exemplo, se eu sei que eu compro uma barra de chocolate e se ficar aqui do meu lado eu como ela inteira, você não vai ficar com a barra de chocolate do seu lado. Vamos supor que você levou para o trabalho para comer. Não vai levar a barra, leva a fileirinha, leva o quadradinho, leva só a quantidade que você se propôs a comer. Não leva a barra inteira, você já vai ter um controle ali melhor. Em casa, eu sei que se tem no armário lá eu como. Diminui, para de comprar. Ou compra aquela barrinha que só vem a fileira dentro do pacotinho, não precisa comprar a barra grande. Né? Então você consegue sim ter esse controle. Mas você precisa definir isso como uma regra ali na sua rotina. Ó, não vou comprar mais desse jeito. Combinar com a sua esposa, com o seu marido. Ah, é meu marido que compra. Ah, minha esposa quer me agradar e tem lá no armário. Ah, eu tenho filho pequeno. Essa desculpa do filho pequeno é a pior que tem. Porque daí você está comprando isso para o seu filho. E ele não tem culpa, porque ele não sabe disso. Ele não sabe que aquilo pode fazer mal para ele. Você sabe. E mesmo assim você está comprando e dando para ele. Então a culpa é sua de você estar prejudicando a saúde do seu filho. Tá? Então essa desculpa que eu tenho filho pequeno, sabe como é que é? Eu não sei como é que é não. Você está prejudicando o seu filho. Comprando doce, balinha, chocolate. Tem que tomar cuidado com isso. As crianças elas vão comer o que a gente coloca para elas, tá? Mas ele ama bolachinha. Alguém deu a bolacha. E ele viu que a bolacha é muito mais saborosa que o arroz e feijão. Aí já ele quer comer só bolacha, não quer comer mais comida. E foi você que provocou isso. Então tomem cuidado com criança pequena, eles ficam muito seletivos, tá? Não dê produto industrializado para o seu filho, não é bom, tá? Então, controle de porções, põe só a quantidade que vai comer. Compra o menor, não vai ficar com a barra inteira na mão. Você consegue sim ter um bom controle de porção. Uma opção é você comprar aqueles tabletzinhos de 5 gramas, né? Da Cacau Show, por exemplo. Eles vendem a caixinha fechada, o tabletzinho de 5 gramas. Você pega e leva para o trabalho. Você vai comer doce todo dia depois do almoço, mas é controlado as porções, a quantidade. Um tabletzinho daquele de 5 gramas tem 20, 40 calorias, eu acho. Não vai fazer nem cócega para o seu corpo. É muito pouco, tá? Então, equilíbrio. Controlem as quantidades. É só querer, tá, gente? Não precisa de nada especial para fazer isso. Ok?
Eu pus aqui um ponto interessante também, que é a questão do timing, né? Que a gente já fala que é o horário ideal para comer. E eu sempre considero dois horários bons aí para você se alimentar, tá? Principalmente de doces, né? Seria ou antes do seu treino, como se fosse um pré-treino. Aí teoricamente você usaria ali a glicemia, né, que vai subir, o açúcar do sangue que vai subir para você gastar ali durante o treino, ou pós-treino, porque daí pós-treino você depletou ali o seu músculo, né, aquele glicogênio, aquele açúcar que estava dentro do músculo para ser utilizado como energia, foi gasto como exercício. Aí agora você, comendo pós-treino doce, você repõe parte desse glicogênio, aí não vai virar gordura lá, vai virar energia para o músculo de novo, né? Lógico que não acontece isso exatamente dessa forma, né? É um pouco para cada coisa ali que seu corpo vai distribuir, mas seria um melhor horário para comer doce, pós-treino, tá? E outro período que seria legal, realmente como sobremesa, tá? Porque daí você não gera tanto pico de açúcar no sangue, né? Se você pega, por exemplo, um café da tarde ali, vai tomar um cafezinho com chocolate, você vai ter pico de açúcar no sangue porque o índice glicêmico do chocolate, dos doces, geralmente são muito altos. Aí dá aquela pancada de açúcar já de uma vez, aí dá aquela moleza e tal. Então a ideia é, depois do almoço, seja comeu salada, comeu a proteína, comeu o arroz, aí você vai comer o chocolatinho depois, vai absorver de forma mais lenta, porque tem um monte de comida junto no estômago, tá? Então também seria um horário ali. Mas o que eu indico é, coloque vinculado ao seu treino. Se for na academia, treinou, gastou energia, tem lá o seu chocolatinho, deixa como prêmio, né? Para você usar ali como um pós-treino, seria assim uma boa estratégia, tá? Então, timing seria mais ou menos isso. Eu pus um ponto aqui que eu falei, né, do índice glicêmico, eu coloquei também sobre o açúcar e o adoçante, né? Ah, mas e se eu fizer o doce com o adoçante? Você pode usar o adoçante como uma forma de minimizar ali, né, os picos de açúcar no sangue, diminuir um pouco a quantidade de caloria, mas não pode exagerar, tá? Se você fazer um doce grande lá, vai muito adoçante. Aí você quer comer um negócio inteiro, vai exagerar também na quantidade de adoçante. Para o intestino, às vezes não é tão legal. Então tem que tomar cuidado e também tem que equilibrar, independente se tem adoçante ou não, tá? Ah, mas a Coca Zero. Gente, tudo que tem adoçante, geralmente, né, tende a ter menos caloria. Coca Zero, por exemplo, 0 calorias. O doce dela é de um adoçante. Então você realmente não vai ter caloria ali. Em termos de emagrecimento, pode ajudar, mas também não tem benefício, né? Você não vai ter nenhuma parte nutricional importante ali para você comendo isso. Mas às vezes, como forma de substituição, é bom. Ah, eu comia doce todo dia, agora dia sim, dia não, eu pego um com zero ou com um adoçante. É melhor, você está se expondo menos, né? Então entra mais uma vez a questão do bom senso, né? De você entender ali como equilibrar as coisas, tá? Uma coisa que eu coloquei aqui também seria sobre doces caseiros, né? De você fazer o seu próprio doce. Seria uma forma interessante de você conseguir equilibrar melhor em quantidades, tá? Então, vou fazer um brigadeiro aqui, vou pôr, sei lá, fazer um bolinho, 2 xícaras de açúcar, vou pôr uma só. Ótimo, você reduziu pela metade a quantidade de açúcar. Teoricamente, é mais saudável. Ah, não, eu estou fazendo doce aqui, no lugar do açúcar eu vou pôr um pouco de adoçante. Excelente, você tem mais controle dos ingredientes que você está colocando. Então, se possível, façam o doce em casa. Você consegue ter maior controle aí, tá? E também você pode usar alternativas, né? Eu sempre indico para os pacientes algumas alternativas aí para matar a vontade de doce, né? Então, por exemplo, o whey protein, ele tem adoçante. Então, ele vai ter ali um sabor mais doce. Às vezes você consegue usar o whey, que dá bem mais saciedade, que é proteína ali, um whey de chocolate, faz uma pastinha assim, como se fosse um brigadeiro, ou faz a sobremesa, em lugar de pôr o açúcar, coloca o whey, ela vai ficar com mais proteína e vai ficar doce ali por conta do whey. Então, seria uma estratégia, né? Você pode fazer, às vezes, que eu dou também de exemplo, mousse de chocolate. Você pega a clara do ovo, bate ela em neve, né, umas 8 claras ali, bate em neve, derrete uma barrinha de chocolate 70%, bate tudo junto e põe no freezer, virou um mousse de chocolate. Só que em vez de virar aquele moussezão com gordura, creme de leite, doce de leite,
leite condensado, você fez ali com clara de ovo, que é praticamente proteína, muito mais saudável, né? Então é a clara e o chocolate 70%, que tem maior quantidade de cacau. Então fica uma estratégia legal, né? Ou bate morango lá, né? Bate morango com whey ali, sabor leite às vezes, ou um whey sabor morango mesmo. Dá um pouquinho do ponto ali com o leite mesmo, vira tipo um Danone, né? Você deixa naquela consistência de Danone e é praticamente proteína e morango. Morango é uma fruta de baixa caloria, vai matar a vontade sua ali do doce. Então existem sim estratégias, tá? E é o que eu falei, quem tem acesso ao Google aí, se você está me assistindo, você tem acesso, tem celular, coloca no Google, né? Receita de doces de baixa caloria, doces aí com pouco açúcar ou doces zero açúcar. Então você pode seguir essas estratégias. Mas aí aqui entra um ponto chave, tá? Tomem cuidado com tudo que é zero açúcar, porque se é zero açúcar, para compensar, eles tiveram que pôr alguma coisa no lugar. Aí ou vai ser exagerado no adoçante, ou vai ser um alimento com muita gordura para compensar o sabor ali. Então tomem cuidado que às vezes o zero açúcar é muito mais calórico do que o alimento que tem açúcar. Eu vou dar um exemplo clássico aqui que a galera erra muito. Doce de leite, você vai e troca por pasta de amendoim, porque pasta de amendoim não tem açúcar. Pasta de amendoim integral, é só o amendoim ali, né? O amendoim é uma oleaginosa, então é pura gordura. Aí uma colherada do doce de leite que você comia antes tinha 40, 60 calorias. Agora a colherada da pasta de amendoim tem 150, 200, quase o triplo. Então tomem cuidado com essas trocas, tá? Ficar comprando doce diet para diabético porque não tem açúcar, doce zero. Pode ser uma estratégia, mas também pode te atrapalhar bastante se você não souber o que está fazendo. Ah, mas como eu vou saber? Olha atrás, tem tabela nutricional, né? Tem lista de ingredientes. Comecem a se interessar mais pelo que vocês estão colocando aí dentro do corpo, né? Pelo que vocês estão comendo ali, pela sua saúde, né? Comecem a olhar, você começa a ter mais noção só pelo fato de saber ali o que você está comendo, tá bom? Outro ponto que eu coloquei aqui, até para a gente já ir caminhando aí, para a gente finalizar, seria o Mindful Eating, né? Que é uma técnica de atenção plena. O Mindful, então seria mente cheia, né? Atenção plena. E Eating seria na hora de comer. Então, você terá atenção plena no momento da alimentação. E por que isso é muito importante, principalmente relacionado aos doces? Porque o doce, geralmente, come em menor quantidade, na maioria das vezes, você pega, põe na boca, mastiga e engole. Não dá saciedade, não mata a vontade, aí você quer mais. Aí pega mais um, mastiga e engole. Aí não mata a vontade, você quer mais. Ou tá assistindo TV, né? Imagina você assistindo um filme com uma caixinha de bis na mão. Nem começou o filme direito, já foi a caixa inteira. Você vai abrir, come. Abre outro, come, sem prestar atenção. Não mata a vontade, né? Então, o Mindful Eating é você prestar atenção no que você está fazendo na hora que está comendo. Então, chocolate, como é que você pode fazer? Se você tem descontrole com o chocolate, se você não consegue controlar a quantidade, né? Sente que não tem esse controle. Você vai pegar o chocolate, vai abrir, vai sentir o cheiro dele. Sente o cheiro com calma, respira. Lembra ali do cheiro do cacau, sente o cheiro da manteiga do cacau, às vezes o chocolate tem esse cheiro. Quebra ali o pedacinho, olha a estrutura dele, ele está mais crocantezinho, ele é mais macio, presta atenção nisso. Aí você vai pegar um quadradinho, põe na boca, aí você vai tentar decifrar os sabores, ali, um chocolate ao leite, deixa eu ver o sabor aqui como é que é, deixa eu sentir na minha língua se ele é mais crocante ou se ele é mais macio. Deixa derreter na boca, sente, passa realmente o chocolate na língua ali para você sentir todo o sabor dele. Aí você vai engolindo. Agora você tem muito mais saciedade do que teria antes, porque você primeiro está com atenção e segundo que está passando ele realmente ali nas suas papilas gustativas, está sentindo realmente o sabor. Tá? Então isso que é o Mindful Eating, a gente orienta sempre a fazer se você sente que tem descontrole de doce. Então sempre faça isso. Vai comer doce? Com calma, para, respira, presta atenção, põe na boca, deixa derreter, você vai ver que mata muito mais à vontade, tá? Desafio vocês aí fazerem esse teste
na hora de comer doce, de comer com consciência, você vai ver que muda bastante, tá? Você consegue sim matar sua vontade de doce comendo pouco, tá bom? Então a pergunta da live era: dá para emagrecer comendo doces? Então, visto todo o conteúdo aí da live, o que vocês acham aí, né? Me respondam aí agora o que vocês acham. Se dá para emagrecer comendo doce. É claro que dá, né, gente? É o que a gente falou até agora. Só questão de equilíbrio. É só questão de comer com calma, com atenção, em menor quantidade. É só questão de você equilibrar melhor o tipo de doce que vai comer, a hora que vai comer, né? Se é um doce muito calórico ou não. Isso tudo você tem controle quando está comendo, tá? A Vivi Amorim, eu tenho uma pergunta. Pode mandar, podem ir falando aí nos comentários. Finalizei a live, tá? O assunto que eu trouxe aqui para vocês seria mais ou menos isso, tá? Vou deixar aberto aí, podem mandar as dúvidas, as perguntas sobre os doces aí pra gente tirar todas as dúvidas. Mas é isso, tá, pessoal? Eu gosto muito de doce, de chocolate, e eu como, tá? Eu como até com uma frequência alta os doces. Mas é o que eu falei, eu sei o que eu tô fazendo, tá? Uma coisa que eu gosto muito para matar minha vontade de doce, sem exagerar, é pegar ali depois do almoço, eu pego um cafezinho, um expresso e ponho uma colherzinha daquela de chá pequenininha de doce de leite no café. Fica uma delícia, tá? Até oriento vocês a fazerem aí que é bem legal. Você põe um pouquinho ali do doce de leite, dilui no café e fica um café um pouquinho mais doce ali. Já mata a vontade de doce. Em vez de você comer um doce inteiro, né, ou uma barra de chocolate ali, você consegue ter mais controle. Ou pega um chocolatinho, que eu faço também, chocolate 70%, pego da Cacau Show a caixinha fechada, aquele de 5 gramas. Aí na minha marmitinha, na minha bolsinha lá térmica, eu ponho minha marmita, ponho meu chocolatinho de 5 gramas e tal. Na hora do almoço, tá tudo ali, na quantidade que eu preciso, tudo organizado. A chance de eu errar é mínima. Por mais que eu esteja com muita vontade, não tem disponível, entendeu? Aí eu consigo controlar. Ou se eu estou num ambiente, né, que tem a capacidade de atrapalhar com muita quantidade, aí é você comer com calma, respira, sente o sabor, controla a quantidade. Aí entra o mindful eating que a gente falou, né, de você conseguir controlar ali, matando, né, dando saciedade, matando realmente a vontade, controlando e equilibrando a quantidade, tá? Então isso tudo dá para ser feito com tranquilidade. Eu sei porque eu faço, tá? Vamos lá. A Maria Valdez, café com chocolate 70% é muito bom, realmente. É muito bom, pode usar, né? Se controlar a quantidade, não tem problema. Descobri uma sobremesa, zero açúcar, zero lactose, zero gordura. Vai atrapalhar se eu comer? Não estou comendo açúcar e essa sobremesa está me ajudando. Mas eu não tenho ideia como é feito, pois eu já compro pronto. Bom, ó, zero açúcar, zero lactose e zero gordura, não tem como, tá? É só proteína, proteína pura a sobremesa. Tá estranho, tá? Pergunta como que é feito lá, porque dificilmente tem essa composição aí que tá falando, a não ser realmente que seja só proteína, tipo um whey protein, um doce de whey protein que vai ter ali só como fonte principal a proteína mesmo, tá? Fibras e proteína, mas provavelmente não vai ser gostoso, tá? Esse doce que você tá falando aí, se for nessa composição, deve ser ruim. Um gostinho de terra ali, provavelmente é feito até com alguma proteína e com fibras. Pois você me conta. É um bolo com morango. Tem que avaliar, tá? Se é um bolo, tem a massa ali, ele tem carboidrato, ele tem o que viraria açúcar, né? Ele pode não ser adicionado de açúcar, mas tem carboidrato. Aí você tem que ver qual que é a composição dele ali. Morango é legal, é uma fruta de baixa caloria, então para matar a vontade de doce, o morango sim seria uma boa, né? Você usar ele na receita, porque se pegar uma forminha inteira de morango tem nem 100 calorias ali, então é uma fruta legal de usar. Aí agora o bolo, precisa ver qual farinha que usa, é uma farinha de aveia, por isso que está falando que é mais saudável, né? Não adiciona açúcar, adiciona adoçante, não tem nenhum recheio, nada de gordura ali, seria mais proteína. Então, pode ser que tenha, né, sim, essa composição, mas tomar cuidado, tá? É o que eu falei.
para não ser enganado, de achar que está fazendo uma boa troca e está fazendo uma troca ruim. Às vezes esse bolo tem mais caloria do que um doce que você gostava de comer. Aí às vezes você come um bolo que às vezes você nem gosta muito, pensando que está fazendo melhor do que o doce que você comia antes. Então, na descrição do bolo não tem do que é feito. Ah, mas pergunta lá onde você comprou. Fala, como é que é feito esse doce aí? O que tem de ingrediente? Que é zero açúcar, zero gordura? Como é? Preciso saber um pouquinho de como é feito isso aí. Só para ter uma noção, né? Beleza. Maria Valdez mandou morango com tâmara. Pode? Pode, né? Não tem problema. Controlar a quantidade. É o que eu falei aqui na live. Você pode comer tudo que você quiser e mesmo assim emagrecer. Dá para emagrecer comendo brigadeiro? Dá, depende da quantidade. Dá para emagrecer comendo bolo de chocolate recheado com doce de leite? Dá, depende da quantidade. Se comer uma fatia pequenininha ali todo dia, controlando o restante da sua alimentação, vai emagrecer comendo bolo, não tem problema. O que importa é sempre a quantidade. Aí o que eu estou ensinando vocês aqui é de não cair nas pegadinhas, ter controle da quantidade, saber aproveitar sem atrapalhar a sua saúde. A Cleide, boa noite. Beleza, gente. Então, sempre legal quando vocês participam aí, que dá pra gente conversar, né? A tâmara ali, só finalizando que o Valdez mandou. O morango, como eu falei, é bom. A tâmara, ela é bem doce, né? Então, toma cuidado ali só na quantidade, tá? Eu não lembro de cabeça aqui. Vamos pesquisar aqui, ó. Quantas calorias tem na tâmara? Tâmara. Calorias. Ó, pus no Google. Tâmara seca, tâmara jumbo com caroço. Acho que é aquela normalzinha que vende maior, né? 100 gramas teria ali 300 calorias. 50 gramas, 150 calorias. A gente teria que ver quantas calorias tem quantas gramas tem uma tâmara, né? Vamos ver. Quantas gramas tem uma tâmara? Isso tudo pesquisando no Google, tá? Como eu falei, se você tem o Google aí, dá para você tirar todas as suas dúvidas. Ó, uma tâmara pesa em média 30 gramas. Então a gente sabe que 300 gramas, 300 calorias em 100 gramas, a gente divide por 3 aí, vai dar mais ou menos 33 gramas, né? Vai ter ali 100 calorias. Então você tem 100 calorias naquela tâmara e mais a caloria do morango. 2 tâmaras, 200 calorias. Aí já começa a ficar uma quantidade de caloria um pouco maior, né? Aí tem que tomar cuidado com a quantidade, igual eu falei. Tá? Pode ser que ultrapasse aí 200, 300 calorias numa sobremesa, num doce, é bastante coisa, não é pouco. Tá? Pode ser que te atrapalhe aí. Aí pegaria a tâmara menor ou come uma só. Você pode ajustar, tá? Geralmente ela vai junto com o morango, porque o morango é mais azedinho e ela é muito doce, né? Aí para conseguir comer você compensa ali o azedo. A Vanessa tá aí, boa noite. A Cleide, uva verde, gosto de comer congelada, com um petisco no lugar do doce. Seria uma boa estratégia também, tá? Aí mais uma ideia para vocês, né? Coloca ali a uva no freezer, ela vai ficar um pouquinho mais durinha. Na hora que der vontade de doce ali, né? Pega uma uva, não precisa ser a verde, às vezes pode ser a vermelhinha mesmo, que é um pouquinho mais doce. Aí você controla a quantidade, não vai comer também o cacho inteiro de uva, que vai passar na quantidade. Pega ali umas 5, né? 10 no máximo ali, que seja uma porção. E come, mata a vontade de doce e boa. Não, mas eu não quero comer fruta, eu quero comer chocolate. Não tem problema, pega o chocolate, mas controla a quantidade. Matou, não tem problema, tá? É isso que eu tô falando para vocês aqui, equilíbrio. Você não precisa se privar de nada quando você sabe o que você está fazendo. E saber o que está fazendo é igual eu fiz aqui agora. Abre o Google e pesquisa quantas calorias tem. E você vê se é muito, se é pouco, quanto que dá para comer. Se você tem essa dúvida, procure um profissional para te ajudar. Não tenho noção de nada, de caloria, não sei quanto eu gasto.
procura um profissional, vai fazer total diferença aí para você acompanhar a sua alimentação. Mais uma ali. Eu estou fazendo creme de whey com ninho e morangos, uma ótima opção como pré-treino de lanche da tarde. Então, é ótimo, tá? O whey você põe bem pouca água ali, né? Você faz como se fosse uma pastinha dele e adiciona fruta. Fica legal. Ou fazer essa pastinha como se fosse uma caldinha ali de cobertura de um bolinho que você faça, tá? Um que eu gosto bastante aí como opção mais completa de uma refeição mesmo, né? É um bolinho de banana, né? Você pega o ovo, a banana, põe um scoop de whey ou uma colherzinha de aveia, mexe tudo, põe no micro-ondas dentro de uma canequinha e vira um bolinho de caneca, né? De banana, ou se pôr num prato, vira uma panquequinha de banana. É doce, né? A banana geralmente é mais doce. Mata à vontade ali, fica com uma fonte de proteína junto, uma fonte de carboidrato. Tô comendo todos os dias, 2 vezes ao dia, tem problema? Por causa do leitinho. Aí entra a questão da quantidade que a gente falou, né? Tem que tomar cuidado para não estar passando aí do ponto. Depende do quanto de leitinho você está colocando, aí dá uma quantificada. Vê em relação às calorias aí, tá? Mas eu deixaria uma vez só ao dia, tá? Fraciona, põe coisas diferentes de outros horários, diferentes frutas, porque daí você se expõe a mais nutrientes do que ficar comendo só a mesma coisa várias vezes, ou ficar trocando comida só pelo whey também não é tão legal, tá? De vez em quando tá mais corrido, tá? Você usar o suplemento como uma forma de não errar muito é uma boa. Agora, quando isso começa a ficar muito parte da rotina, só suplementar, não fica tão legal, porque vai ficar com uma alimentação com a qualidade inferior aí do que poderia. Bom? Bom, gente, acho que é isso, né? Agradecer aí todo mundo quando participa, fica muito mais legal a live, né? Então agradecer todo mundo que está participando aí com a gente. Lembrando que quem está na nossa comunidade do Transform-se lá no WhatsApp vai receber aí o resumo da live, tá? Está gravando aqui. Ó, a Cleide mandou aí outra ideia, cortar as uvas no meio, fazer um creminho com água e ninho, aí espalha em cima das uvas e põe no congelador, fica bem gostoso. Então, também outra ideia aí. Então, para vocês verem, né? Tem uma infinidade de possibilidades, é só você querer e pesquisar um pouquinho ali que vocês vão achar aí um monte de receitas para fazer, tá? E são bem legais e ajudam essas receitinhas, usem, né? De forma inteligente aí, que pode ajudar bastante, sim, na vontade do doce, no processo de emagrecimento, tá? Sou super a favor aí de usar. Bom, gente, então é isso, tá? Quem estiver lá na comunidade do Transform-se vai receber o resumo aqui da nossa live. Vou deixar salvo aqui também, né? Para quem quiser assistir de novo, encaminhar para alguém que você acha que pode ajudar ali. Fico agradecido também, podem encaminhar. Vou deixar salvo também lá no YouTube, para quem prefere assistir por lá, tá bom? Também estou subindo todas as lives lá. Foi um prazer aí estar com vocês e boa noite, né? Bom descanso para todo mundo. Nos vemos por aqui. Qualquer dúvida, mandem lá nos stories, mandem no direct, sempre que eu posso eu tento ajudar ao máximo aí, tá bom? Boa noite, tchau, tchau. Nos vemos por aqui.